para estar na noite de hoje passando um pouquinho da minha experiência enquanto servidor público estatutário e gestor do Fundo de Previdência do nosso município. Gostaria também de parabenizar a Prefeitura de Guarujá por essa postura democrática. Eu, como servidor, eu nunca vi o município discutir a vida do servidor da forma como está sendo feito aqui em Guarujá. Um trabalho de divulgação belíssimo. Eu tive a oportunidade de entrar no site, de ler a cartilha, de dar uma olhadinha em algumas questões nos programas, bastante esclarecedor. Então, está de parabéns à administração e espero que, com a minha experiência, eu possa estar contribuindo na decisão de vocês. O nosso instituto, ele nasce em função de uma mudança que ocorre na legislação. Mais precisamente, após a Constituição de 88, com a Lei 9717 de 98, que disciplina o regime previdenciário. A partir daí, o município ele precisa promover algumas mudanças na legislação. O município de Mogi, ele tinha os dois regimes antes de 88. Em 88 ele adota como regime jurídico o estatutário, mas permanece ainda os servidores que foram admitidos no regime seletista. Então, esses servidores seletistas, eles ficam num quadro que nós chamamos de quadro em extinção e que vai se extinguindo, vai acabando à medida que esses servidores ou fazem um concurso e passa para o regime estatutário ou se aposentam no regime geral da Previdência. A partir daí, então, todo servidor contratado pela Prefeitura é no regime estatutário. E a Prefeitura também já tinha algumas aposentadorias e pensões, sem contribuição nenhuma, sem critério nenhum. Ela simplesmente bancava essa aposentadoria. O funcionário não contribuía, nunca contribuiu, e no momento da aposentadoria a Prefeitura ia e bancava. Isso criava um rombo no orçamento, e esse rombo, a tendência é que ele fosse aumentando. Com a mudança da legislação, a Prefeitura de Mogi tem que fazer algumas mudanças. A principal dela é o caráter contributivo e solidário entre os servidores, ou seja, o servidor tem que fazer a contribuição para a sua aposentadoria e para a sua pensão. Tem que haver equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o que for arrecadado tem que ser suficiente para pagar esses benefícios previdenciários. E atuarial porque tem que levar em consideração o tempo dessa massa, a expectativa de vida, a composição da família. Esse regime ele tem que ser transparente. A característica dele é a transparência. Ele tem que ser de fácil acesso para todos os servidores. Então, essa preocupação que vocês têm, quando vocês falam assim, quem que toma conta do nosso dinheiro, quem que vai administrar o nosso dinheiro, hoje os servidores de Mogi não têm, porque eles acompanham. Existe essa informação, e eu vou até demonstrar como, mais para frente, através do site, através de boletins, através de assembleias, onde eu presto conta para os servidores. Essa transparência, então, é a garantia do pleno acesso que esses servidores têm a todas as informações da administração do Instituto. O regime próprio também tem que ter a participação dos servidores, um colegiado, onde nós formamos um conselho fiscal e um conselho de administração, para que esses funcionários, então, participem do sistema previdenciário. E uma outra característica é que tem que ser uma unidade gestora única no município. Então, os servidores da Câmara Municipal, da autarquia, e no caso de Mogi, do Serviço de Água e do próprio Instituto, todos eles subordinam a esse regime e a esse Instituto. Então, nosso sistema é uma autarquia municipal, ela foi criada em 2005, a função dela é gerenciar os recursos previdenciários, os segurados são todos os servidores do município, e aí Prefeitura, no caso, SEMAI,
que é o nosso serviço de água, a Câmara Municipal e o próprio Instituto. No caso de Mogi, quando ele foi criado em 2005, os aposentados e pensionistas que já existiam permaneceram nos entes, ou seja, a Prefeitura, a Câmara e o Serviço de Água continuou pagando os benefícios para esses aposentados e, posteriormente, em 2010, por força até dessa norma legal de que o gerenciamento tem que ser único, nós constituímos esse pessoal como uma massa segregada e passamos a gerenciar, embora o custo financeiro continuasse com os entes. Né? Estão excluídos desse regime os seletistas, os contratados por prazo determinado e os comissionados. Algumas características do nosso sistema. Então, ele é um sistema contributivo, solidário e voltado para o equilíbrio financeiro e atuarial, como eu falei para vocês. Então, tem que haver a contribuição, essa contribuição tem que ser suficiente para pagar os benefícios e tem que haver esse equilíbrio aí entre a finança e a massa, o controle da massa na questão da expectativa de vida e a composição familiar. Por ele ser um regime e um sistema previdenciário próprio, existe uma agilidade no atendimento, diferentemente do que acontece no regime geral. Vocês, quando precisam de um benefício, seja ele aposentadoria, seja uma perícia médica para um auxílio-doença, no regime geral, vocês são mais um, né, na verdade. No sistema próprio, existe a proximidade. Você vai estar falando com um colega de vocês. Então, isso agiliza o processo. Há uma melhora no atendimento. Os servidores participam da estrutura desse regime, né, através dos conselhos de administração e fiscal. Existe a transparência, como eu falei para vocês, e a gestão é feita pelos maiores interessados, ou seja, o ente, né, a administração pública e os servidores. A estrutura do nosso instituto ela é composta da seguinte forma: uma Assembleia Geral, que são todos os servidores municipais, o Conselho de Administração, formado por servidores, o Conselho Fiscal, formado por servidores, e uma diretoria executiva, que não precisaria ser necessariamente formada por servidores. Mas no caso de Mogi, o diretor, o responsável pelo Instituto é um servidor. A Assembleia Geral, ela tem, que é constituída pelos servidores municipais, ela tem a atribuição principal aprovar a prestação de contas. Então, todas as ações da diretoria, anualmente ele tem que convocar uma assembleia e prestar conta aonde ele gastou dinheiro, aonde ele aplicou o dinheiro, né? E essa assembleia composta pelos servidores aprovam ou não as contas do Instituto. Para vocês só para informação de vocês, o quadro de servidores da Prefeitura hoje, SEMAI e Câmara, é um total de 3.175, né, sendo 2.233 ativos, 669 aposentados e 273 pensionistas. Tem um pessoal ali que está em asterisco, que é o da massa segregada, aqueles que já tinham antes da criação do Instituto, e que o gerenciamento do benefício é pelo Instituto, mas o custo é bancado pelo ente. O Conselho de Administração, ele é formado por 9 conselheiros, sendo 7 servidores eleitos, 2 indicados, um pelo Poder Executivo e um indicado pelo Poder Legislativo. E uma das atribuições desse conselho, formado por servidores, é aprovar o plano de custeio, aplicação dos recursos, de patrimônio, dentre outras ações. Conselho Fiscal, formado por 3 servidores eleitos, né, com a função principal de emitir pareceres sobre os balancetes mensais, balanço anual, dentre outros. E uma diretoria executiva, formada por um diretor superintendente, um diretor financeiro e uma diretoria de previdência.
A superintendência, ela tem como missão principal manter a regularidade do Instituto, né, manter o certificado de regularidade previdenciária. O certificado de regularidade previdenciária é muito importante para o município. O Ministério da Previdência, ele coloca 33 itens em que o Instituto tem que estar observando, tem que estar cumprindo, e na falha ou não cumprimento de um desses itens impede a emissão desse certificado. Impedindo a emissão desse certificado, o município deixa de realizar deixa de receber recursos da União, não pode celebrar acordos, convênios, não pode fazer financiamento, enfim, o município ele fica estagnado. Então, tamanha a importância da regularidade do Instituto, que é comprovada através desse certificado. Aqui eu coloquei na tela, para vocês terem uma ideia, né, do extrato previdenciário, o número de itens que nós temos que estar cumprindo e que nós somos fiscalizados diariamente pelo Ministério da Previdência. Isso está no site do Ministério da Previdência. Se vocês colocarem lá extrato previdenciário, vocês podem estar consultando de qualquer município, é só digitar o nome do município. Inclusive Guarujá, embora não tenha um regime próprio, se vocês colocarem Guarujá, vai aparecer a informação que o sistema é o regime geral, portanto, está isento da contribuição, da fiscalização desses itens. Aqui é a cara do nosso site, um cartaz de divulgação das assembleias que nós fazemos, né, anualmente, onde nós prestamos contas para os servidores. O nosso site ele tem um acesso mensal de quase 900 vezes, então mostra que o servidor está sempre fiscalizando, né, as contas, e desde a criação dele ele tem mais de 63 mil acessos. Os recursos do Instituto, nós temos uma taxa de administração de 2% sobre o total da folha de pagamento dos ativos, uma contribuição patronal de 12,74% e 4% de déficit técnico. O déficit técnico é justamente aquele período que não houve a contribuição, né? Então, é feito um cálculo atuarial de qual é o débito, né, de que o município tem que fazer, qual o aporte que o município tem que fazer para que esse sistema seja viável financeiramente. O que dá uma contribuição total de 18,74%. E o segurado com 11%, não pode ser menos. A contribuição do servidor deve ser igual à do federal. O federal é 11%, não pode ser menos. No regime geral, o segurado contribui de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial, e a contribuição patronal em torno de 22%. Aqui é o total da nossa massa segregada, que deu 692 vidas. O ano passado, no ano de 2009, nós fizemos um recadastramento. Como nós estávamos absorvendo esse pessoal, né, que estava no ente, que estava sendo gerenciado pela Prefeitura, pela Câmara,